Doutor, fiz uma prótese de quadril e minha perna ficou mais comprida. E agora? Fala aí pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área do quadril. Segue esse vídeo até o final, eu vou te falar os principais motivos por que isso acontece. Isso é uma coisa bem comum após a artroplastia total do quadril, após a prótese do quadril. Na maioria das vezes nem é um problema, tá? Isso vai se ajeitar, mas fica até o final. Já curte aqui esse canal, se inscreve, compartilha com algum amigo que fez prótese, está mancando ali, acha que vai ser o fim do mundo, acha que essa perna vai ser bem mais comprida, que vai sobrecarregar a coluna. Então fica até o final, se inscreve e curte esse canal e vamos partir para o vídeo. Então isso é uma queixa muito comum. A grande maioria dos pacientes sente alguma diferença, alguma coisa assim, e eu vou citar os 5 principais motivos aqui. O primeiro, que é o disparado, o grande maior motivo para que isso acontece, é porque na artrose do quadril, que é o motivo da gente fazer uma prótese de quadril, é porque gastou ou fez uma osteonecrose. Esses são os principais motivos. Na artrose do quadril, no desgaste da junta do quadril, a cartilagem ela vai se afinando conforme o tempo. Então tem a cartilagem aqui. Esse aqui é meu quadril, tá? Tem a cartilagem da cabeça do fêmur e tem a cartilagem lá de dentro do acetábulo. A cartilagem serve para quê? Para o osso deslizar um sobre o outro. Então a cartilagem é um tecido molinho que faz o deslizamento da cabeça do fêmur sobre a bacia. Aqui está travado, mas vocês entendem, né? Então um osso vai deslizar sobre o outro pela cartilagem. A cartilagem normalmente ela tem 2 milímetros aqui na cabeça do fêmur e 2 milímetros lá dentro na bacia, no acetábulo. Então corresponde aos 4 milímetros. Conforme a artrose vai progredindo, essa cartilagem vai se afinando. Então, numa artrose mais avançada, uma artrose grau 4, por exemplo, essa cartilagem já perdeu todos os 4 milímetros. Então, a perna encurtou 4 milímetros. Fora isso, pode ter uma erosão óssea. Já perdeu toda a cartilagem, fez um buraco ali na cartilagem, está batendo osso com osso e começa a gastar o osso também. Então, vai erodindo cada vez mais, até mais que 4 milímetros. Na osteonecrose, o que é a osteonecrose? É a morte das células da cabeça do fêmur por uma parada da interrupção ali, eu tenho vídeo sobre osteonecrose. Pode ter um achatamento da cabeça do fêmur e isso vai perdendo mais ainda a altura do quadril, da perna. Só que isso não é do dia para a noite, isso é devagarinho, conforme ao longo dos meses, anos, a artrose, mesmo que é uma doença mais gradativa, vai indo devagarinho ao longo dos anos. E na prótese, o que é a prótese de quadril? É a substituição dessa área, também tem um vídeo sobre prótese de quadril, substituição disso aqui por um componente protético. Então a gente quer colocar a prótese na melhor posição para que ela dure o máximo possível. E a gente quer colocar de uma forma que alinhe já com outro membro. Então deixe alinhado. E isso vai fazer o quê? Com que a gente ganhe essa distância que encurtou da noite para o dia. Então vai colocar a prótese, tudo aquilo que foi encurtado ao longo dos anos vai voltar para o lugar da noite para o dia. Então o paciente que sentiu um encurtamento ao longo dos anos, de repente, opa, levantou, mas doutor, minha perna está mais comprida. Daí eu olho ali, não, vem aqui, ó, alinha um pouquinho a bacia, não, tá aqui, tá na mesma posição, é só que a tua sensibilidade é que alongou da noite para o dia e equalizou com outro membro. Inclusive, tem alguns pacientes que já têm essa percepção da perna estar encurtando mais. E esses pacientes, teve um guri de super jovem, 25 anos. Teve uma doença quadril da infância e ele sabia que a perna estava cada vez encurtando mais. Tentou usar palmilho, não conseguia, achou chato, não sei o que e tal. E chegou uma hora que a dor do quadril dele ficou tão forte, tão intensa, limitando tantas atividades do dia a dia. Eu falei, vamos fazer uma prótese. Você é jovem, tem tudo para curtir sua vida ao longo do tempo. Não tem idade hoje em dia mais para fazer prótese, vamos fazer. Ele, doutor, vamos fazer. Daí fez, sabia de todos os riscos, sabia de todos os benefícios. No dia seguinte da cirurgia ele levantou, ele chorou. Ele chorou porque ele nunca teve uma perna do mesmo tamanho que a outra. E naquele momento, com a prótese a gente consegue equalizar na grande maioria dos casos. Consegui equalizar, o guri chorou porque o sonho da vida dele era ter uma perna do mesmo tamanho que a outra. Mas vamos voltar pro vídeo. Então, no lado essa perna equaliza, tá? E a aparência, a sensibilidade aqui ganhou comprimento do nada, mas geralmente é só pelo ganho do dia para a noite.
Essa sensação, ela deve melhorar ali em torno de um mês e meio, até uns 3 meses geralmente, tá? Então essa é uma situação bem comum e melhora com o passar do tempo. Segunda situação é que além disso aí, de ir perdendo distância da cartilagem da cabeça do fêmur, a pelve ela vai tentando compensar esse desnivelamento e ela vai inclinando para o lado. Então deixa eu mostrar uma radiografia aqui. Essa radiografia, vocês vejam que do lado direito, onde foi que perdeu mais espaço de cartilagem, a pelve ela se inclinou para o lado direito. E nessa inclinação, aparentemente o paciente tinha a sensação que as duas pernas eram do mesmo tamanho, porque a pelve se nivelou para tentar compensar isso. Então do dia para a noite foi colocada a prótese e a perna ficou do mesmo tamanho com a inclinação, né? Então se você vai colocar de pé, parece que a perna está muito mais comprida. Será que dá para entender? Deixa eu mostrar o planejamento aqui. Então aqui está o planejamento, tá? A prótese, ela tem que ficar o centro da cabeça da prótese ali na altura desse osso que é o trocânter maior, para ela ficar numa melhor posição, para ela durar mais. Tá? Às vezes a gente não consegue fazer isso, às vezes para tentar compensar o desnivelamento, tem que começar a colocar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, isso do planejamento de prótese. Eu já tenho um vídeo também sobre planejamento de prótese. Mas essa prótese eu tentei colocar no melhor eixo possível, porque é um paciente jovem, para ela durar o máximo de tempo possível. Então, eu calculei pelo desnivelamento, tá? Porque se a gente coloca a prótese numa posição certa, depois a pelve ela volta a se nivelar novamente, volta para o nivelamento original. E daí logo depois da cirurgia o paciente levantou e falou: meu Deus, doutor, a perna ficou bem maior do que a outra. Eu falei: ficou, mas é temporário, é só até a pelve ir se nivelando. Daí vocês vejam que nesse raio-x aqui a pelve já está um pouco mais nivelada e os pés estão na mesma posição. A gente passa uma linha aqui embaixo para ver esse ossinho aqui, que é o pequeno trocânter, para ver se ele está na mesma posição um e outro. Tá? Mas isso às vezes demora um tempo. Para a pelve se nivelar, às vezes vai de 6 meses a 1 ano, às vezes até 2 anos. Mas é mais demorado. Mas a gente quer que a prótese fique numa posição ótima para ela durar o máximo de tempo possível. Então é uma falsa sensação de que alongou demais, mas na verdade a gente deixou na mesma posição para depois a pelve se nivelando. Terceira situação, às vezes a gente planeja certinho, faz a prótese como foi o planejado, só que pelo paciente ter uma musculatura um pouco mais fraca, já não ter alguma força de suporte ali na hora de testar, a gente sempre testa a prótese na hora da cirurgia, ela pode escapar. Tá? Na hora tá testando ali, tá dentro da cirurgia, ela pode querer escapar. Daí isso para não evitar da prótese querer escapar, primeiro a gente checa se está tudo numa posição correta. Se tiver tudo numa posição correta, às vezes pode ser necessário alterar o tamanho da cabeça femoral. Então deixa eu mostrar aqui uma prótese femoral, que é essa haste aqui, e a cabecinha rosinha, essa cabeça, ela vem com diferentes tamanhos de comprimento. Pode ser usada a cabeça 0, que é o médio, que é o normal, que geralmente é planejado com essa prótese. Pode ser usado, tem uma menos 3 milímetros, daí tem uma mais 3, mais 5, até mais 7 milímetros. Algumas próteses têm até mais 10 milímetros. Então é mais 10 milímetros para ganhar de comprimento. Então às vezes é necessário, às vezes a gente coloca ali, ficou na mesma posição as duas pernas, mas está querendo escapar, daí coloca uma cabeça mais 3 milímetros e já dá uma segurança maior. Já dá uma apertada ali maior e impede que não luxe. Então isso às vezes é uma decisão do cirurgião ali na hora. Não dá para chegar e falar para o paciente: ó, você quer uma perna do mesmo tamanho ou você quer uma prótese que não luxe? Isso não, infelizmente, é uma decisão do cirurgião ali na hora. Daí ele tem que decidir por uma perna que não luxe. Então ela vai ficar um pouquinho maior, mais 3, mais 5 milímetros maior, mas uma perna que não vai escapar do lugar. Então isso é uma decisão que às vezes é feita na hora para o bem do paciente. E isso também a pelve consegue corrigir um pouquinho. Como ela corrige para tentar compensar, depois ela também corrige um pouquinho. Também ao mesmo tempo ali de 6 meses, 1 ano, às vezes até 2 anos. Tá? Um quarto caso, que é uma coisa bem rara de acontecer, mas aconteceu comigo esse ano, foi um paciente que falou: ó, doutor, só uma coisa,
Antes de examinar ele já falou pra mim, doutor, eu tenho uma perna mais curta. Eu falei, sim, é normal. Daí eu comecei toda essa história de encurtar a perna por causa do desgaste. Daí ele falou, não, doutor, a perna com artrose ela é mais comprida que a outra. Será que o senhor tem como deixar ela um pouquinho mais curta para deixar no mesmo tamanho? Eu falei, não, infelizmente não. Ela vai ficar do mesmo tamanho, às vezes até um pouquinho maior, por causa dessa história de não luxar, né? Não deslocar do lugar. Porque se a gente encurta essa prótese, daí a musculatura fica folgada e daí tende a sair fora do lugar. Outra coisa, daí a gente coloca às vezes mais 3, mais 5 milímetros, que é para a musculatura também ficar mais tensionada e daí evitar sair a prótese do lugar. Então, se a gente coloca uma prótese muito curta, daí a tendência é que possa sair do lugar. Então, encurtar é muito difícil. E um quinto caso que acontece com alguns cirurgiões, tá? É a ausência de planejamento. Eu planejo 100% dos meus casos de artroplastia total de quadril. Eu planejo todos os casos do meu pai também, doutorado. Ele planejava antes, só que ele planejava direto no raio-x, mais na mão, na caneta. Eu planejo um pouquinho diferente. Eu planejo que nem esse que eu mostrei para vocês, que é uma folha de papel vegetal, que já desenha a prótese, ou no planejamento digital, que daí precisa de um raio-x com essa esferinha de metal aqui, que dê um planejamento digital. Nos dois, eu já vou saber qual o tamanho mais ou menos da prótese que eu vou usar, que distância que eu tenho que colocar do osso, certo? Qual o tamanho dos materiais que eu vou usar ali, então torna uma cirurgia mais rápida, porque eu já sei mais ou menos o tamanho que eu vou colocar, então já começo baseado nisso. Não precisa fazer muitos testes, claro que a gente sempre testa por estabilidade e tudo, mas ele elimina vários passos de teste porque já está planejado, você já sabe a cirurgia que vai fazer, deixa a cirurgia mais rápida, com menos riscos, tá? E já consegue planejar para tentar deixar no mesmo tamanho as pernas. Esses são pacientes diferentes, os dois planejamentos. E só para mostrar para vocês como é que é feito o planejamento, eu já tenho um vídeo sobre planejamento, acho que eu já falei isso. É isso aí, pessoal. Então me conte nos comentários aqui, sua perna ficou mais longa depois da cirurgia? Já voltou, não voltou? Se ficou mais longa e voltou, comenta aqui para deixar os outros pacientes menos inseguros, tá? O paciente fica inseguro logo depois da cirurgia, ele pensa, será que vai voltar ao normal ou não? Então deixa aqui seu comentário falando, é normal, isso aí aconteceu comigo, mas agora já voltou, já tá tudo legal. Então essa troca de experiência entre vocês também é bem legal, ajuda bastante quem tá mais inseguro. Beleza? Me deixa aqui nos comentários, curte esse canal, segue meu canal, me segue também lá nas redes vizinhas. É isso aí, pessoal. Obrigado, valeu!